Olá, é com muito prazer que recebi esse convite, né? Com muita honra que recebi esse convite da Rosi de participar desse seminário tão importante nos dias atuais aí, com essa pandemia que veio cada vez mais reforçar a necessidade da gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, da nossa morada. Gostaria de agradecer e vou começar a compartilhar aqui com vocês a minha tela, para que eu possa me apresentar. Essa é a parte mais difícil, né? Vamos lá. Compartilhar. Muito bem. Ok. Ok. Então, meu nome é Ana Carolina. Eu sou ginecologista e sou mastologista. Trabalho também com a área de medicina. Hoje a gente chama de medicina preventiva, medicina funcional. Não tem um nome específico para isso, mas na verdade não é uma especialidade, é uma maneira de entender a medicina, uma maneira de exercer a medicina. Deixo aqui o meu contato de e-mail e deixo também o meu Instagram aí para quem puder estar acompanhando. O tema da minha palestra, escolhido em conjunto aí com a Rosi, foi conciliando tecnologia com fé e espiritualidade no tratamento da paciente oncológica. Será que isso é possível? Será que quando a gente fala a palavra tecnologia, isso necessariamente vai contra fé e espiritualidade? Ou essas coisas podem andar juntas? Ou essas coisas podem serem compartilhadas? Ou essas coisas podem se somar? É isso que eu pretendo trazer para vocês aqui nessa palestra. Então, um pouquinho mais de quem sou eu. Eu sou formada em medicina pela Universidade Estadual de Campinas. Entrei em 1997, me formei em 2002, fiz residência médica em ginecologia, obstetrícia e depois em mastologia, lá mesmo na Unicamp. Tenho título de especialista em mastologia e ginecologia obstetrícia, pós-graduação em cirurgia oncoplástica e reconstrutiva das mamas, pós-graduação em ciências da longevidade humana e medicina preventiva, mas eu também sou corredora e sou uma apaixonada por nutrição funcional. E aí eu provo, né, gente? A gente fala e tem que provar, né? Foto de mim correndo, eu cozinhando. Para contextualizar um pouquinho mais a importância da gente falar sobre essa questão do câncer de mama e do câncer de maneira geral, né? Eu vou dar os dados aqui do câncer de mama, porque dentro da minha especialidade, da mastologia e mesmo da ginecologia, né? Como é o câncer mais frequente hoje entre mulheres, não só no Brasil como no mundo, é o que mais aparece para a gente no consultório do dia a dia, é o câncer de mama, tá? Então, contextualizando qual a importância do câncer de mama no Brasil, para vocês terem uma ideia, as referências aqui do Instituto Nacional do Câncer, coloquei aqui desde 2008, alguns anos, para a gente ver como essa incidência vem aumentando. Então, em 2008, tivemos 49.400 novos casos de câncer de mama. Em 2016, esse número já pulou para quase 58 mil. Em 2018, esse número já pula para quase 60 mil, configurando quase 28% de todos os cânceres em mulheres. Tivemos naquele ano um pouco mais de 14 mil mortes por câncer de mama. Só morte, né? Sem falar a morbidade que está associada com isso. E em 2020, nós tivemos 66.280 novos casos de câncer de mama no Brasil, que configurou quase 30% do total de todos os cânceres de mama, de todos os cânceres na mulher. É a principal causa de mortalidade feminina por câncer, e é a segunda neoplasia mais frequente, para vocês terem uma ideia, câncer de cólon e reto. Essa estatística é de 2018, quase 20 mil casos. E o câncer de intestino, cólon, é o segundo que mais cresce entre as mulheres, tá? Em termos de velocidade, ele é o que mais cresce. E ainda assim, veja que é uma incidência muito, muito menor que o câncer de mama.
Em 2005, a portaria 2439 do Ministério da Saúde reconheceu o câncer como um problema de saúde pública. Nesse slide, a gente pode ver as tendências de incidência do câncer de mama relacionados com a idade, tá? Então, a gente vê aqui para mulheres e aqui para homens, que homens também podem ter câncer de mama, mas vocês veem que é uma incidência muito, muito menor, crescente, mas numa proporção muito menor do que cresce a incidência do câncer de mama em mulheres, tá? Então, aqui os anos e aqui a taxa para cada 100 mil habitantes, cada 100 mil mulheres, nas faixas etárias aqui, tá? Então, vejam que a tendência mundial e da maioria dos países, de acordo com a taxa socioeconômica, é crescente, tá? Em todas as faixas. Nesse slide, eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, do índice de envelhecimento do mundo, tá? Porque vocês viram no slide anterior que o câncer de mama aumenta a frequência conforme aumenta a idade, tá? Aqui nós mostramos o índice de envelhecimento comparando mundo, França e Brasil, para vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui, conforme os anos, então a projeção até 2068, tá? E a idade. Então, a gente vê que para o mundo, né? O mundo aqui em azul, ele está envelhecendo, tá? A França, que é considerada um dos países mais velhos do mundo, também continua envelhecendo, mas num determinado ponto quase se estabiliza aqui por volta do ano 2040, mais ou menos, um pouco mais. E olha o Brasil, gente. Olha o Brasil, tá? Aqui, mais ou menos em 2048, um pouco antes, ele ultrapassa a França em número de pacientes com de pessoas com mais de 60 anos, tá? Então, a gente tem que ter atenção, porque lá na frente, provavelmente, a gente vai ter um aumento também dos cânceres em geral e de todas as doenças da velhice, todas as doenças degenerativas, crônico-degenerativas. Olha que interessante, a expectativa de vida e o REIO, que é uma taxa de expectativa de vida saudável, tá? Quanto tempo aquela pessoa vai viver saudável, viver com autonomia, viver não necessariamente sem uma doença, né? Porque saúde não é só ausência de doença, saúde é um conjunto de bem-estar social, psicológico, mental, físico, tá? Não é só ausência de doença. Então, aqui ele mede não só a expectativa de vida ao nascimento, como a expectativa de vida saudável ao nascimento. Veja, para as mulheres, por exemplo, em 1990, a gente tinha uma expectativa de vida de 68 anos. Em 2017, essa expectativa de vida já pulou para 75 anos. Mas a expectativa de vida saudável para as mulheres em 1990 era 58 anos. Em 2017, é 64 anos. Veja que não acompanha o mesmo crescimento da expectativa de vida, tá? O que configura que, provavelmente, pelo menos aí, os últimos quase 10 anos da vida da mulher, dos homens, a gente passa aí utilizando medicamentos, passa já sofrendo com alguma patologia crônica, tá? Então, isso é muito importante, porque não corresponde à expectativa de vida saudável que a gente deseja. E quando a gente vai olhar as principais causas de morte, tanto no Brasil quanto no mundo, tá? Essa expectativa que é muito parecida, a gente vê que, na verdade, disparado o AVC, né, o infarto, a doença isquêmica do coração, é disparado a primeira causa de morte, tá? Depois vem o AVC, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, outras doenças respiratórias, olha Alzheimer e outras doenças como demência, crescendo muito aqui, tá? Aí vem câncer de pulmão, câncer de traqueia, diabetes,
e outras doenças daí, né, acidentes e tal, vindo mais embaixo. Então, a gente vê que, disparado entre os top 10 das causas de morte no mundo, nós temos doenças cardiovasculares envolvidas, doenças inflamatórias, doenças crônico-degenerativas. O que elas têm em comum, essas doenças? O fato de não serem doenças transmissíveis, não é um vírus, não é uma bactéria, né? Veja, a tuberculose está lá embaixo. Um dia, essas doenças transmissíveis já foram a principal causa de morte das pessoas no mundo, mas hoje não. E essas doenças têm muita relação com o quê? Com o nosso estilo de vida, com as nossas escolhas. E é isso que a gente vai tentar passar um pouquinho aqui nessa apresentação. Então, a gente vê nesse estudo, um estudo de 2018, várias situações em que o câncer de mama tem a mesma etiopatogenia, as mesmas causas em comum com as doenças cardiovasculares. Então, ele coloca algumas coisas que são mais específicas das doenças cardiovasculares, mas eu citaria, por exemplo, que inflamação, para mim, deveria estar aqui, porque a inflamação está na base dessas duas doenças, com certeza. Cita algumas situações específicas ao câncer de mama, a mutação genética do gene BRCA, dos genes BRCA, a densidade mamária, a idade da menopausa, a idade da menarca, da primeira menstruação, se usou pílula, reposição hormonal. Ele coloca algumas coisas ali específicas para um grupo e outro grupo, e coloca algumas coisas que seriam em comum à doença cardiovascular e ao câncer de mama. Idade, dieta, então, alimentação dessa pessoa ao longo da vida, história familiar, ingestão de álcool, reposição hormonal, dependendo do tipo da reposição hormonal, obesidade e sobrepeso. Sem dúvida, nós temos aqui um dos maiores fatores de risco para o câncer de mama. Atividade física, né? Faz ou não atividade física, e também o cigarro, né? O tabagismo também aí como uma fonte importante de conexão entre o risco cardiovascular e o câncer de mama, tá? Eu colocaria a inflamação aí, sem dúvida, como um ponto de intersecção entre os dois também. E lembrando que muitos dos tratamentos para o câncer de mama são cardiotóxicos. Muitas drogas utilizadas no tratamento do câncer de mama, quimioterápicas, elas também podem ser cardiotóxicas. Então, imagina, muitas vezes, esta mulher que teve câncer de mama, que tem muitos dos fatores de risco também para doença cardiovascular, ou que já tem doença cardiovascular, porque é comum a gente pegar essa mulher que chega com um nódulo suspeito, por exemplo, na menopausa, uma paciente que, em geral, já usa um remédio para pressão, um remédio para diabetes ou pré-diabetes, um remédio para colesterol, ou seja, ela já tem uma síndrome metabólica, tá? É muito comum ser este o padrão de paciente que aparece no consultório com um nódulo suspeito de mama e confirmando para câncer de mama depois. E aí, essa paciente que já tem um risco cardiovascular tem que fazer uma quimioterapia que pode ser cardiotóxica. Então, é muito comum essa mulher morrer depois do quê? Do coração, de doença cardiovascular, e não morrer decorrente diretamente do câncer de mama, ok? Nos últimos anos, nós tivemos muitos avanços tecnológicos na detecção, no diagnóstico e no tratamento do câncer de mama. Eu vou citar alguns aqui, explicar, né, dar uma pincelada em alguns aqui para vocês terem uma ideia, tá? Os exames de diagnóstico, de rastreamento, de detecção, de planejamento cirúrgico ficaram mais precisos. Os tipos de biópsias melhoraram, biópsias menos invasivas, com maior quantidade de material sendo retirado para que eu tenha um diagnóstico mais preciso do tipo de tumor e podendo fazer um exame que chama, por exemplo, imunohistoquímica, ou mesmo a avaliação genética desse tumor, tá? Quero saber se esse tumor se prolifera rápido, se prolifera devagar, expressa receptores hormonais ou não, expressa proteínas de crescimento como HER2. Então, são informações que a gente consegue já hoje adquirir no próprio material da biópsia. Quimioterapia e técnicas cirúrgicas também, sem dúvida, evoluíram muito, né? Cada vez a quimioterapia tende a ser mais específica para aquela paciente.
As técnicas cirúrgicas, como a adição das técnicas de cirurgia plástica associada ao tratamento do câncer de mama, fez com que essas cirurgias fossem menos mutiladoras para as mulheres, né, e deixassem menos morbidade pós-operatória. A evolução das próteses de mama, nós vamos mostrar também um pouquinho. O desenvolvimento das terapias-alvo e da imunoterapia, isso ainda está em franco crescimento e, sem dúvida, vai mudar o futuro da oncologia. E os avanços também na radioterapia. Então, falar rapidamente sobre alguns desses aspectos, né? Então, os exames de imagem melhoraram muito. A gente tem aqui a ressonância de mama, onde a gente consegue ver essa mama praticamente tridimensionalmente. Eu consigo saber exatamente onde está um tumor, a distância dele do mamilo. É um exame que é feito com aplicação de contraste, então eu tenho uma fase pré e uma fase pós-contraste, e para o planejamento cirúrgico é muito interessante também, tá? Para auxiliar no diagnóstico, podem acontecer de precisar de biópsias direcionadas pela ressonância magnética, então isso também é um grande avanço. A tomossíntese, que é uma imagem da tomossíntese, que é como se fosse uma tomografia associada com mamografia, é um exame muito semelhante à mamografia, o aparelho é muito parecido, mas ele consegue fazer imagens de frente para trás e de cima para baixo da mama, eu consigo correr essa mama. Quando eu vejo a mamografia simples, eu vejo uma imagem que é a soma de tudo aquilo que eu tenho na mama. Então, por exemplo, aqui eu olho, não há nada que me chame a atenção. Quando eu olho essa mesma mama com a tomossíntese, eu vejo aqui uma área mais densa, com algumas espículazinhas aqui, então já me chama a atenção que existe uma distorção da arquitetura dessa mama, e aí essa é uma área suspeita. Porque, lembrando que o ideal é que essas pacientes cheguem para fazer os exames de mama sem ter sintomas. Não é eu ter um nódulo e vou fazer a mamografia, ou a ressonância, ou a tomossíntese. Não, o ideal é que eu vá para que esse exame seja um bom exame de rastreamento, que eu vá fazer esse exame ainda antes de sentir qualquer coisa. E aí eu consegui pegar um nódulozinho pequeno, ou apenas uma distorção da arquitetura, ou muitas vezes o que a gente chama de microcalcificações, que praticamente só é vista em mamografia ou tomossíntese, por isso que não dá para eu dispensar a mamografia e fazer só ultrassom ou fazer só a ressonância, tá? Esses exames, eles vão se somando nas suas informações. As biópsias também tiveram uma grande evolução, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho, coloquei imagens, né, para dar um exemplo da mamotomia, que é um exame que a paciente faz, um tipo de biópsia que a paciente faz na posição de barriga para baixo, deitada de barriga para baixo, e a mama dela fica inserida aqui, veja que isso aqui é ligado direto num computador, no sistema de estereotaxia, e eu consigo daí detectar exatamente a área que eu quero biopsiar, transmito para esse computador e ele dá exatamente a profundidade, a direção que vai entrar essa agulha de biópsia aqui, tá? E aí, a mamotomia, então, é um sistema de biópsia ligado num sistema de vácuo, onde eu consigo girar essa cânula dentro da lesão, né? Ao redor da lesão, dentro da mama aqui da paciente, e aí eu consigo retirar uma área para exame que pode ser de até 2 centímetros, se for necessário essa quantidade de material, tá? Então, ou seja, me fornece uma grande quantidade de material para que eu não tenha dúvida do diagnóstico, porque se eu faço uma biópsia de agulha grossa ou uma biópsia de agulha fina, biópsias que me fornecem uma quantidade menor de material, e aquela biópsia vem negativa, frente a uma lesão suspeita, antes a gente precisava levar essa paciente para o centro cirúrgico para retirar essa área toda da mama, para a gente ter certeza que ali tinha ou não tinha alguma coisa, tá? Então, a mamotomia é um procedimento menos invasivo, eu não preciso levar essa paciente para um centro cirúrgico e tenho uma grande quantidade de material. A evolução cirúrgica, né, do tratamento cirúrgico, nós passamos por fases aí que a gente achava que quanto mais tirava, melhor. Então, eram cirurgias muito mutiladoras,
em que se retirava boa parte da pele, se retirava gânglios da cadeia mamária interna. E aí, hoje, a evolução da cirurgia, muitas vezes, é perceber que o menos é mais, tá? E evoluiu-se as técnicas de cirurgia plástica associada com o tratamento do câncer, né? Tivemos estudos para mostrar a segurança disso, hoje a gente chama isso de oncoplástica, tá? Existe uma formação específica para isso também, para que eu possa me utilizar de técnicas que eram da cirurgia plástica, de mamoplastia redutora, mastopexia, enfim, para que eu possa preservar muitas vezes essa mama, ou que eu possa fazer uma cirurgia menos mutiladora, ou que eu possa já fazer uma reconstrução da mama no mesmo tempo cirúrgico, tá? Aumentou muito a segurança a gente fazer isso, inclusive com a melhora dos tipos, né, dos materiais das próteses de mama e dos formatos e tipos também nos ajudaram muito a adequar para cada paciente, para cada tipo de mama, a melhor maneira com que eu vou reconstruir aquela mama, tá? Então, cirurgias mutiladoras hoje em dia são a exceção, não são mais a regra. E a evolução da quimioterapia e das terapias-alvo e da imunoterapia. Então, só um resuminho aqui para vocês terem uma ideia. Em 1949 foi feita a primeira quimioterapia. Parece que foi ontem, né, gente? As drogas atuam nas células cancerígenas, mas também atuam nas células sadias. E é aí onde está a questão. Os efeitos colaterais podem ser muito grandes. As terapias-alvo surgiram em 1999, embora já tenham estudos lá desde 1800 e alguma coisinha, tá? As drogas agem como um míssil teleguiado, atingindo alvos específicos, como algumas proteínas que fazem os tumores crescer. Por exemplo, no caso do câncer de mama, a proteína mais comum aí que a gente pesquisa é uma chamada proteína HER2, que é uma proteína que quando essa célula tumoral hiperexpressa essa proteína ali na sua membrana, ela tem um crescimento tumoral mais rápido. Aí a droga, o trastuzumab, uma terapia-alvo, chamada, nome comercial, Herceptin, ela vai e bloqueia exatamente essa proteína chamada HER2, tá? Isso fez com que os tumores HER2 positivo, que eram um dos tumores mais agressivos que a gente tinha antes, se tornassem com um prognóstico muito melhor hoje, a partir do momento que a gente teve o advento do trastuzumab, tá? A imunoterapia ainda está em desenvolvimento, principalmente para o câncer de mama, mas são drogas que ajudam o sistema de defesa do próprio organismo a combater o câncer, tá? Porque o câncer, a célula tumoral, ela é tão inteligente que ela consegue adquirir maneiras de ficar imune ao sistema imunológico do nosso organismo, de ficar escura, de não conseguir ser detectada pelo sistema imunológico, tá? Através de proteínas, por exemplo, que a gente chama de checkpoints. E aí, essa imunoterapia, muitas vezes colocada aí por bactérias que entram na célula, né, com as drogas, a ideia é remover esses obstáculos para que os glóbulos brancos possam agir contra o tumor. A terapia gênica entrou aí em 2018, modifica os genes das células de defesa para que elas sejam mais eficientes no combate ao câncer, para que elas possam reconhecer aquelas células cancerígenas, tá? Então, muitas vezes você tira os glóbulos brancos do próprio paciente e você insere ali, faz com que ele reconheça certas proteínas específicas daquele tumor, e aí você recoloca no organismo do paciente para que esse sistema imune busque aquelas células que expressam aquela determinada proteína, tá? Então, isso tudo, com certeza, é algo que mais vai crescer nos próximos anos todos. E a radioterapia, também tivemos grandes evoluções com a radioterapia. Hoje, primeiro que a radioterapia, o alvo que os raios devem atingir a mama são programados por tomografias. Antigamente eram programados por raio-x, então não era tão preciso, e aí eu pegava muito de pulmão, ou eu pegava muito de coração da paciente,
e aí eu pegava vértebra, músculo, e tinha muitos efeitos colaterais locais com essa radioterapia. Então, hoje ela é mais precisa, atingindo exatamente o que eu quero atingir, o que eu preciso atingir, e também, inclusive, voltou muito a ser discutido com a pandemia, né? Pacientes, porque a radioterapia, às vezes, você faz 30 sessões, você fica aí um mês e meio, tendo que ir diariamente às clínicas para fazer a radioterapia. Então, isso voltou, a radioterapia intraoperatória voltou a ser discutida muito durante a pandemia, ou as radioterapias mais curtas, mais breves, porque daí você consegue com menos sessões, ou, no caso da radioterapia intraoperatória, com sessão única, claro que não serve para todo tumor, tá? Já fazer a radioterapia daquela paciente. Então, aqui um exemplo, tá? Um aparelho aqui ligado com a radioterapia, aqui está a mama da paciente, ou a pele. Então, você entra, você remove o tumor cirurgicamente, daí você coloca a cânula de radioterapia, esse aqui é um aparelho chamado Intrabin, não é o único para fazer radioterapia intraoperatória, tá? E aí você joga ao redor dessa cânulazinha, desse bastãozinho aqui, a área onde estava, toda a área ao redor de onde você tirou o tumor, que é a área de maior risco de voltar o tumor, no caso, tá? No caso de uma cirurgia conservadora da mama, no caso de um quadrante, você não ter tirado a mama toda, e aí você joga, aplica a radioterapia, e ela vai pegar a área que mais precisa daquela mama, a área de maior risco de recidiva daquela mama. Então, numa sessão única, durante a cirurgia, você resolve o problema da radioterapia, ou com menos sessões também, em alguns casos específicos, tá? Muito bem. Mas será que isso basta? Será que é suficiente? Por que que ainda com tudo isso, eu ainda tenho pacientes com metástase, eu ainda tenho pacientes que recidivam? Será que é possível, a pergunta que eu faço para vocês, recuperar a saúde durante o tratamento de um câncer? É um desafio. Até porque muitas dessas mulheres chegam, como eu disse para vocês, sem sintomas. Ela fez uma mamografia, detectou um nódulo, fez a biópsia, deu positivo, mas essa paciente não sente dor, essa paciente não tem nenhuma alteração palpável na mama, não tem nenhuma inflamação na mama, ela não se sente doente, ela não se sente uma paciente oncológica. Porém, alguma coisa naquele organismo aconteceu para que eu tivesse uma porta de entrada do ponto de vista metabólico, do ponto de vista hormonal, do ponto de vista mental, do ponto de vista emocional, do ponto de vista social, sem dúvida nenhuma, aquele terreno estava propício para o desenvolvimento de um câncer. Então, será que é possível eu recuperar a saúde dessa paciente durante esse tratamento? Então, vamos ver quais as ferramentas que a gente poderia utilizar para isso. Lembrando que o câncer não é uma doença única, cada tipo de tumor em cada indivíduo tem uma identidade particular. Exige tratamentos diferentes para cada pessoa. Quem é essa pessoa? Que momento ela está vivendo? Por exemplo, um câncer de mama tem diferentes subtipos, aquilo que eu falei para vocês da imunohistoquímica, e em cada paciente esses subtipos podem se comportar de maneiras diferentes. Por isso, não haverá um medicamento único que seja capaz de combater todos os tipos de doença que existem. E talvez os medicamentos não sejam remédios, não sejam endovenosos, talvez haja medicamentos como atividade física, talvez hajam medicamentos como a interação social, talvez os nossos remédios, os nossos medicamentos podem ser olhados por um outro ponto de vista também. Quais são, então, as condutas propostas pela ciência para manter a nossa saúde e que não só podem, como devem ser adicionadas ao tratamento dessa paciente com câncer de mama e à recuperação da saúde dessa paciente oncológica? Então, vamos lá. Alimentação, exercício físico, qualidade do sono, muito negligenciado hoje em dia por todos nós. Equilíbrio hormonal. Nós sabemos que muitos cânceres de mama se aproveitam
de estrogênios, de progesterona para o seu crescimento. E outro também muito, muito, muito negligenciado, o manejo e a redução do estresse. Porque já sabemos que assim, sem estresse não vamos viver, né, gente? O estresse faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa evolução, ele tem que estar presente, só que o grande problema é quando eu não consigo mais passar pelo estresse e voltar para a minha adaptação, passar pelo estresse e voltar pela minha adaptação. Esse estresse se torna um distresse, ou seja, pode me tornar doente, desequilibra a minha fisiologia. Então, como eu vou manejar esse estresse, reduzir esse estresse e voltar para a minha zona de conforto, é que é o lance, tá? Aqui só trouxe um exemplo, né, que eu acho muito bonita essa teia, é a teia de interrelações metabólicas da nutrição funcional, que a medicina funcional começou também a se utilizar, tá? Porque a gente tem aqui, ó, uma situação levando a outra, todas interrelacionadas entre si. Então, eu tenho desequilíbrios nutricionais, que podem levar a disfunções imunológicas e inflamação, que podem levar a disfunções neuroendócrinas. A disfunção imunológica leva a um estresse oxidativo e metabolismo energético. Isso altera a minha interação corpo-mente. A minha interação corpo-mente altera o meu sistema gastrointestinal, né? Não é muito comum isso, a gente está ansioso, a gente está estressado, a gente sente dor de estômago, a gente sente azia, a gente sente náusea. Alterações gastrointestinais, podendo levar a problemas de detoxificação. Hoje nós estamos o tempo todo expostos a xenobióticos, que muitos deles têm ação de xenoestrogênio. O estrogênio é um dos principais hormônios que alimenta aquele câncer de mama lá, câncer de mama receptor de estrogênio positivo. Então, se eu não tiver um fígado funcionando bem, um intestino funcionando bem, eu não consigo me livrar desses xenobióticos. Onde é que estão esses xenobióticos? Em tudo, gente. No ar, na poluição, na maquiagem que você passou hoje de manhã, no protetor solar que você passou hoje de manhã, no shampoo que você utilizou, na pasta de dente, na água que vem com cloro, com flúor, nos fermentos químicos, nos conservantes dos alimentos, nos agrotóxicos, em tudo, no plástico, em tudo, em tudo, em tudo. Então temos que tomar muito cuidado com isso, porque estamos o tempo todo expostos e não vamos conseguir mais sair dessa exposição. No que nós temos é que tentar equilibrar ao máximo essa teia aqui, para que eu consiga jogar fora o que tem de excesso, seja ele produzido pelo meu próprio organismo, ou seja ele vindo do meio ambiente, tá? Então, consumo excessivo ou falta de qualquer substância vai ser ruim para o meu sistema imunológico, alergias alimentares, intolerâncias e sensibilidades alimentares, que é muito comum hoje, tá? Uso de drogas, anticoncepcionais, hormônios tiroidianos, antidepressivo, ansiolítico, remédio para dormir, que a gente vê as pessoas usando isso quase que como sendo normal. Então, temos que tomar muito cuidado, porque às vezes um detalhezinho, tá? Características da nossa personalidade podem acabar interagindo com outras coisas e deixando o meu terreno preparado para o desenvolvimento de um câncer, ou de uma doença cardiovascular, ou de um diabetes, enfim, seja qual seja a sua predisposição genética mais importante. Então, são escolhas, né? A gente vai ter que, falando aí da alimentação, a gente vai ter que escolher entre uma alimentação rica em carboidratos e gorduras trans, né, mas que é rápida, é prática, tem em qualquer esquina, ou uma alimentação colorida, rica em antioxidantes, em fitoquímicos, em boas proteínas, em boas gorduras. As pessoas passaram a ter muito medo de gordura, mas as gorduras boas são extremamente importantes, inclusive para o funcionamento do nosso cérebro, para a gente estar aqui pensando, raciocinando. Só que isso aqui dá mais trabalho, né, gente? Dá mais trabalho para a gente preparar. O alimento fresco, ele vai ter sempre um valor nutricional maior, tá? Mas tudo é uma questão de organização. E eu tenho certeza que isso está sendo discutido aqui nesse seminário, porque existem mil maneiras tecnológicas e de aplicativos e etc. para nos ajudar nessa função do nosso dia a dia, tá? Mas curtir fazer a própria comida é um passo muito importante para a recuperação da nossa saúde. Atividade física, olha esse estudo aqui, essa publicação de 2018, tá? Ele coloca aqui, não se exercitar é pior para a sua saúde do que fumar, do que ter diabetes e do que ter doenças cardiovasculares.
Então, gente, o sentar é o novo fumar. Temos que estar muito atentas nisso, né? Olha esse estudo mostrando, é uma meta-análise, tá? Mostrando o risco do câncer de mama na pós-menopausa relacionado com pessoas que fazem mais atividade física e menos atividade física. Então, sempre que está à esquerda aqui, o quadradinho está à esquerda da linha principal aqui, mostrou proteção. Então, praticamente todos os estudos mostrando que uma quantidade maior de atividade física, uma atividade física mais vigorosa, é protetora contra o câncer de mama. E a gente sabe que vai ser protetora contra todas aquelas doenças, as top 10 lá, né, as doenças crônico-degenerativas, tá? Para cérebro, para doença neurológica, para demência, não é só do câncer de mama. Então, aqui ele mostra o número de horas de uma atividade física moderada, tá? E a diminuição do risco relativo de câncer de mama. Quanto maior o número de horas, isso cai vertiginosamente o meu risco de câncer de mama, tá? Então, o risco diminui em 5% para cada 2 horas por semana de incremento de uma atividade física mais vigorosa. Então, temos que tomar cuidado que também, assim, não é caminhar no parque na velocidade de quem está conversando. Não, é atividade física, tá? Não é eu ser ativa no meu dia a dia. É o momento que eu vou parar para realmente fazer uma atividade física, e a musculação aí é uma das que entram com maior importância, tá? Então, mais uma vez, eu tenho escolhas. Eu posso ficar, né, sentada, fumando, tomando uma taça de vinho, 3 coisas que aumentam. Aliás, essa foto aqui é o protótipo do risco do câncer de mama, né? Uma pessoa com aumento de gordura visceral, fumando, vinho, né? A bebida alcoólica aumenta muito o risco do câncer de mama, em alguns estudos até mais do que o próprio cigarro, tá? E o sedentarismo. Então, aqui nós temos o protótipo do risco do câncer de mama. Ou eu posso optar pela prática de uma atividade física regular, optar por não fumar, optar por beber menos ou, né, preferencialmente não beber. E o sono, muito, muito negligenciado, né? Por que o sono é importante? Se você jogar, por exemplo, ali no PubMed, um site de busca de pesquisa médica, melatonina e câncer de mama, você vai achar mais de 600 estudos, tá? A melatonina é um hormônio extremamente antioxidante, um hormônio que regula os nossos outros hormônios, um hormônio que tem a capacidade de detectar situações que aconteceram errado no nosso organismo e programar a morte de uma célula que se multiplicou errado, por exemplo, tá? E ele é associado com o sono. Quando fala melatonina, a pessoa já pensa sono. Por quê? Porque ele é liberado durante a madrugada. E para ele ser liberado, eu tenho que estar em sono profundo, preferencialmente estar dormindo até as 11 horas da noite, para que eu libere uma boa quantidade de melatonina entre 1 e 3 horas da manhã. Então, não adianta dormir 2 horas da manhã, vou tomar melatonina que faz o mesmo efeito. Não, não é assim. O nosso ritual do sono, a manutenção do nosso ciclo circadiano é tão ou mais importante do que eu apenas suplementar uma melatonina, tá? E aí você é essa pessoa bonitinha que fica dormindo a noite inteira, acorda bem, né? Às vezes a pessoa até dorme, mas acorda cansada. Será que realmente foi um sono restaurador? Ou você é essa paciente, essa pessoa que fica, paciente é ótimo, essa pessoa que fica até o limite, até as 11, até a meia-noite, com aparelhos eletrônicos, olha essa luz azul aqui, impedindo o nosso cérebro de entender que está na hora de dormir. Ou você é aquela pessoa que não prega o olho a noite toda, e aí no dia seguinte, aonde você se encosta, você dorme. Escolhas, gente, escolhas. Começar a cultuar o seu ritual noturno, entender a importância do sono, não negligenciar uma boa noite de sono. Prepare o seu ambiente de dormir, faça o seu corpo entender que aquela é a hora de dormir, não é para você estar caindo de sono na hora de você dormir. Você tem que ir deitar porque chegou a hora de deitar, tá? E o manejo do estresse. Talvez essa seja aí uma das principais e mais difíceis desafios que a gente tem no nosso dia a dia, né? O estresse, ele não libera só cortisol, o estresse tem algumas fases, aquela fase inicial que me faz correr ou lutar, que acelera o meu coração, que eu libero
neurotransmissores, né, como noradrenalina, adrenalina, que já estão armazenados no meu organismo. O cortisol ele tem que ser produzido sob demanda, então ele vem um pouquinho na sequência, mas o cortisol é um hormônio que vai me fazer tomar decisões, então ele é extremamente importante numa fase inicial do estresse, mas se ele se perdura por muito tempo elevado, ou seja, eu estou submetida a um estresse crônico, por exemplo, um trabalho que eu não gosto, por exemplo, várias noites mal dormidas, por exemplo, uma alimentação cronicamente ruim, cheia de carboidratos, aí isso faz com que esse cortisol seja mantido elevado por muito tempo, ou que depois ainda é pior, eu não consigo mais sustentar a produção desse cortisol em horas que eu preciso, e esse cortisol cai muito, e aí eu tenho um hipocortisolismo também levando a um quadro de cansaço, de fadiga, de dificuldade de tomada de decisões, de compulsão por doce, de compulsão alimentar, e aí eu tenho um quadro de inflamação, aquela inflamação crônica silenciosa, porque a inflamação aguda o nosso corpo precisa, tá? O cortisol, gente, daí, né, ele é um hormônio que reduz a eficiência do corpo em converter gordura em combustível, então ele vai tender a acumular gordura. E a gordura é pró-inflamatória, ela produz citocinas inflamatórias também. A gordura hiperexpressa uma enzima chamada aromatase, que converte, por exemplo, testosterona em estradiol, androstenediona em estrona, interconverte estradiol em estrona, então eu tenho uma maior produção de estradiol e estrona nessas pessoas. Lembrando que o tumor de mama pode o quê? Se alimentar desses estrogênios para crescer, tá? Então, tomar muito cuidado com o estresse. É comum você ver pacientes com câncer de mama que têm aqueles fatores de risco, mas que no 1 ou 2 anos anteriores ao aparecimento do câncer passaram por um estresse pessoal, emocional muito intenso, uma separação, uma perda de filho, uma decepção muito grande, tá? Então, prestem atenção nisso que vocês vão começar a observar isso. Então, será que o exercício da fé, da espiritualidade, pode ser uma ferramenta para a gente manejar esse estresse? Será que temos parâmetros científicos para colocar isso como algo realmente na nossa prática clínica? Então, a gente relembra, resumidamente, aquela teia de inter-relações ali da nutrição, da medicina funcional, tá? E a gente coloca na parte central aqui o mental, o emocional e o espiritual. O mental, função cognitiva e padrões de percepção. Emocional, mágoa, tristeza, raiva. Espiritual, relação com o propósito, crenças. Então, quais ferramentas eu posso tentar adicionar no meu dia a dia, sugerir para aquela minha paciente ou sugerir para as pessoas como manejo do estresse? Meditação, yoga, cantar em grupos, convívio social, amor ao próximo, propósito, gratidão. Com certeza, nós vamos ver que todas essas ferramentas são extremamente importantes para que a gente tenha no nosso dia a dia, nos ajudando a manejar o nosso estresse. Alguns estudos para vocês comprovarem isso que a gente está tentando falar, né? Então, aqui o efeito de uma oração na intensidade da enxaqueca, tá? Então, o grupo que sofreu a intervenção, tá? Não me lembro agora quanto tempo de oração eles tinham que fazer por dia, mas preferencialmente eram orações que vinham da própria pessoa, com a fala da própria pessoa, tá? Então, o grupo que sofreu a intervenção tendo uma intensidade de dor de cabeça, de enxaqueca, não dor de cabeça simples, muito menor do que aquele grupo controle que não sofreu a intervenção direta. Aqui, a dimensão da religiosidade, quando eu digo religiosidade, gente, não tem a ver com religião, tá? Não tem a ver com eu ser católico, eu ser espírita, e independente da religião que aquela pessoa escolheu, a pessoa nem precisa ter uma religião. É a religiosidade, quer dizer, o quanto ela ama o próximo, o quanto ela se envolve com as questões da sua sociedade, o quanto ela tem fé, o quanto ela tem pensamento positivo, isso é a religiosidade, tá?
Então, eles dimensionaram essa religiosidade e compararam isso com o comprimento dos telômeros dos leucócitos dessas pessoas, tá? O telômero, ele é uma parte ali do nosso DNA que é responsável pela cópia da nossa célula. Então, é como se fosse um xerox, tá? Só que quando você começa a xerocar uma página e você tira xerox do xerox, daqui a um tempo não vai ficando ruim a qualidade? Mesma coisa o nosso telômero, ele vai perdendo em comprimento conforme o número de cópias que ele vai fazendo daquela célula, tá? E já está comprovado isso, que quanto maior o telômero dessa paciente, ou seja, quanto melhor a qualidade daquele xerox, tá? Quanto mais tempo ela fica tirando bons xerox, maior a longevidade, tá? E aí eles compararam dos leucócitos, células imunológicas, o tamanho desses telômeros, tá? Então, eles viram que quanto maior era a religiosidade dessa pessoa, maior era o comprimento do telômero dos leucócitos. Muito legal, né? Aqui um outro estudo, uma meta-análise, tá? Onde ele coloca um tipo de terapia baseado na fé, onde você estimula, na terapia você estimula a pessoa a ter momentos de fé e de gratidão e de propósito, e pensar no seu propósito ao longo da terapia, ao longo do dia, e a psicoterapia tradicional, tá? Então, a gente vê aqui uma proteção, isso no tratamento da depressão e da ansiedade, tá? Uma proteção, um melhor efeito dessa terapia baseada na fé, diminuindo mais rapidamente a ansiedade e a depressão dessas pessoas, tá? E ansiedade e depressão, tá ou não tá extremamente relacionada com o paciente oncológico, não só com o paciente oncológico, né? Aqui um outro estudo, tá? Entendendo a conexão entre o spiritual well-being, quer dizer, o bem-estar espiritual e a saúde física, tá? Então, eles analisaram aí pressão arterial, alguns parâmetros inflamatórios, lipidograma e a glicose, a glicemia, e as análises de regressão revelam que níveis mais altos desse bem-estar social foram significativamente relacionados à melhora de alguns dos parâmetros avaliados. Então, isso realmente refletindo na diminuição da pressão arterial, na diminuição de colesterol, na diminuição da glicose e, portanto, na diminuição de parâmetros inflamatórios, tá? Yoga e câncer de mama. Então, isso aqui é uma revisão da Cochrane, tá? Que é uma revista aí bem conceituada na medicina, onde ele mostra que em 8 semanas da prática de yoga, mesmo após o diagnóstico do câncer de mama, foi capaz de reduzir a fadiga dessas pacientes, que muitas sentem durante a quimioterapia, melhorou a qualidade do sono e reduziu os sintomas de ansiedade e estresse. Gratidão. Qual que é a definição de gratidão segundo o dicionário? É um sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algum favor, um auxílio ou um benefício qualquer, um agradecimento, um reconhecimento. E quando eu vou olhar o impacto de uma gratidão breve, intervenções de gratidão breve, nesse bem-estar social, e no sono, e mesmo em alguns parâmetros biológicos, o que eu observo? Eu observo, por exemplo, que intervenções de eu parar 2 minutos por dia e fazer eu sou grato ao sol, eu sou grato porque hoje é um dia bonito, eu sou grato porque eu estou aqui palestrando, eu sou grato porque vocês estão assistindo. 1 minuto de gratidão, breve, uma gratidão breve, tá? Mas todo dia fazer isso repetidamente. Melhorou a minha qualidade do sono, diminuiu níveis de pressão arterial, diminuiu cortisol, tá? Então, veja, muito importante. Aqui um outro estudo, onde ele avalia o tipo de religiosidade, de oração que essas pessoas fazem e olham quais são as áreas do cérebro ativada. E aquelas pessoas que tiveram maior ativação, principalmente
das partes ali responsáveis pela cognição, pela interação social, né, do cérebro, são exatamente aquelas pessoas que fazem uma personal praying, ou seja, uma oração pessoal, personalizada, com as minhas próprias palavras. Não necessariamente eu preciso repetir as palavras de uma oração que já existe, com as minhas próprias palavras. Senhor, Deus, Jesus, enfim, mundo, universo, eu agradeço por causa disso, por causa daquilo, muito obrigada, né? Com as próprias palavras. Foram as pessoas que tiveram a maior ativação dessas áreas cerebrais, tá? E o espiritual well-being, muito falado hoje em dia, o que vem a ser isso? É a sensação de sentido ou propósito na vida, paz interna e harmonia, percepção de força e conforto fornecidos pela fé. E o que é fé? Convicção da existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, credulidade, crença. Veja que nós não estamos falando de religião necessariamente. É um conjunto de ideias e crenças de determinada religião ou doutrina. E isso é algo que foi tão tirado das pessoas durante a pandemia, e a gente, na prática, conseguiu observar o quanto isso fez mal, por exemplo, para os idosos, o quanto muitos idosos adoeceram não do coronavírus, mas adoeceram do seu espírito, adoeceram da sua mente, adoeceram das suas relações sociais, porque o social well-being, essa percepção dá uma percepção de felicidade e saúde, é o sentir-se saudável, é o sentir-se vivo, é ter interação social. E aí, nesse estudo, por exemplo, ele mostra que o bem-estar social está relacionado a uma melhor adaptação e maior sobrevida após o diagnóstico do câncer de mama. Então, aqui nós temos medidas que foram feitas de 2 a 8 semanas após a cirurgia, tá? E ele vê o social well-being relacionado com citocinas inflamatórias, quimiocinas e elementos pró-metastáticos. Tá? E aí níveis mais altos de bem-estar social foram relacionados a menor expressão gênica pró-inflamatória e pró-metastática de leucócitos. Está aqui, ó, está medido. Então, gente, acho que esse é o nosso maior desafio, principalmente nos dias de hoje, nos dias de pandemia, em que nós não estamos aqui nos olhando no olho, em que eu não sei como vocês estão reagindo a essa palestra, que eu não sei se tem algum momento que eu tenho que parar ou acelerar, mas é um desafio, porque viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por trás do início das doenças. É uma frase do Deepak Chopra. E aí, o contato com a natureza pode ser algo que nos faz muito bem. O bem-estar social, a interação social, rir com as amigas, fazer exercício físico em grupo, cozinhar junto com a família, cozinhar juntos, o casal cozinhando juntos, utilizar esse momento da cozinha como forma de interação social. Simplesmente tomar um cafezinho e se dar o direito de não fazer nada, um ócio criativo. O contato com a natureza, atividade física, de novo aqui, em grupo. Rir, ler um livro, rir à toa, rir da vida, rir de si mesmo. Não podemos perder a capacidade de rir de nós mesmos. Dançar, não preciso de um motivo, nem um lugar específico para dançar. Preparar uma viagem, viajar, para perto, para longe, para fora, para dentro. E aí a conclusão, eu tiro essa frasinha que foi criada por uma grande amiga e colega médica, a doutora Maitê César. Ela tem um TED Talk, em que ela fala sobre o se amar. O que seria o se amar no nosso contexto aqui? Saúde intestinal, manejo do estresse, alimentação, otimização do seu metabolismo, autocuidado e repouso, o sono. Se a gente tiver isso daqui em mente e conseguir manejar um pouquinho disso no nosso dia a dia, com certeza nós estaremos andando em direção à saúde e nos afastando da doença, mesmo que estejamos tratando um câncer, por exemplo.
E é isso, gente. Muito obrigada. Gratidão pela paciência e pelo tempo de vocês. Esperamos nos encontrar aí numa próxima, de preferência, olho no olho. Até mais.